Bom dia, meus amigos. Na boa? Olha só, passei esse final de semana com a minha sobrinha. Deve ter ali 1 ano e 3 meses. Acredito que 1 ano e 3 meses. Então vocês imaginem, né? Que coisa fantástica, né? Uma criança pequenininha e, enfim, toda aquela graça, toda aquela inocência, né? E engateando para cá, para lá, já dando passos em pé, daqui a pouquinho cai, levanta, aquela coisa fantástica ali em volta, tio para cá, tio para lá. E fiquei ali observando aquela criança e pensando comigo que aquela criança era uma grande interrogação. Aquela criança era uma grande pergunta para mim. Qual era a pergunta que aquela criança simbolizava para mim? Era uma grande pergunta ética. Era uma grande pergunta o que eu devo ser quando crescer. Não o que eu devo ser quando crescer, no sentido de ser um empresário, ser um trabalhador, mas que pessoa eu devo ser quando crescer. O que é o certo? O que é o errado? Né? Imaginei ela me perguntando, mas tio, eu devo ser isto ou eu devo ser aquilo? Tio, já que hoje a liberdade é tanta, as possibilidades são tantas e os limites são tão poucos limites, como escolher? Desde a sexualidade, do tipo, tio, serei eu menina, serei eu menino? Posso imaginar outras coisas, posso fazer, posso não fazer. E eu olhando para aquela criança e me sentindo acuado com essas perguntas e percebendo em mim a dificuldade que é responder a perguntas. No século XXI, onde em progressão geométrica as possibilidades aumentam, também em progressão geométrica diminuem as certezas. Parece bom, do ponto de vista filosófico, a diminuição de certezas é bom, é uma questão boa, porque me dá liberdade de escolha, me dá liberdade de ser o que eu quiser ser. Mas também é um problema crescentemente perigoso, que é, sim, mas eu preciso fazer escolhas. Eu preciso fazer escolhas. E essa criança, essa amada criança, está obrigada a fazer escolhas. Fazer escolhas independente de mim, porque provavelmente eu, como adulto, cada vez mais me sinto em dificuldades para ser exemplo. E se eu não sou exemplo, se o adulto tem dificuldade de ser exemplo, as crianças vão ter que decidirem cada vez mais cedo o que podem e o que não podem. Os adultos, os seus valores, cada vez mais são criticados como valores de um tempo que já foi. E esse tempo que já foi de 10 anos para cá, 5 anos para cá, não sei. E aí nós deixamos, nós adultos, ao não conseguirmos mais responder com um mínimo de certeza às perguntas dos pequenos, deixamos os pequenos decidirem por si. Converso com colegas e muitos disseram para mim, responda o que a ciência pode responder. Quando perguntar sobre relações sexuais, por exemplo, ora, responda aos problemas
relativamente à saúde, às dificuldades de criar uma criança, e é até aí as questões psicológicas que talvez aconteça numa mãe, num pai muito jovem, mas tu para por aí. E aí eu fico me perguntando se essa nova religião chamada ciência, essa nova certeza, e é uma certeza, óbvio, também temporária, que é a ciência, poderá substituir a resposta extremamente subjetiva e pessoal e cultural, que é o certo e o errado sob o ponto de vista do entendimento da moral. Será que eu não posso mais dizer isto é certo e isto é errado, porque eu apenas creio que isto é certo e que isto é errado? Seria politicamente incorreto eu falar das minhas, abre aspas, verdades? E por outro lado, seria correto eu deixar uma criança sem respostas morais, sem respostas éticas? Seria correto ao adulto deixar a criança escolher por si? Dentre todos os valores culturais que estão por aí, eu deixá-la solta e dizer apenas dos problemas mensuráveis das suas escolhas, dos problemas econômicos, dos problemas sociais da sua escolha, dos problemas de saúde de suas escolhas e as questões humanas, basicamente humanas, que são moral e ética, eu deixaria para ela escolher? É uma questão que ficou muito dolorida, eu olhando aquela criança de fralda para lá e para cá, para lá e para cá, brincando, feliz, e imaginando a minha responsabilidade e dos pais dela no momento em que ela, mesmo que não formule a pergunta, o que devo fazer, mas quando ela fizer algo que tem um componente moral, que tem um componente de escolha do adulto, como esse adulto vai se comportar? Meu medo é que os adultos estejam cada vez mais fragilizados em suas certezas morais, em suas certezas éticas, e brincando em criar futuros adultos, nós adultos estejamos nos abstendo covardemente de dizer da ética e da moral, e estamos com medo de dizermos, não, filho, filha, isto não pode. Mas por que não pode? Simplesmente porque, sob o ponto de vista da moral e da ética e da história humana, isto não pode, isto não pode. Percebam? É muito fácil dizer, não pegue isto, porque isso não te pertence. Uma ideia capitalista, isso não te pertence, portanto tu devolve. É muito fácil, muito fácil. O complicado é tu dizer da justiça, por exemplo, de que alguém tenha algo e alguém não tenha. Aí vem as questões complicadas. Por que devo ser menino? Por que devo ser menina? Por que devo aceitar os outros ou não aceitar os outros? Até que ponto eu posso fazer escolhas nas minhas relações com as pessoas? E aqui não estou dando dica, não estou dando dica nenhuma. Eu estou aqui preocupado. Se a minha dica é alguma, se existe alguma dica no que eu estou falando, é o tanto de covardia que nós adultos estamos tendo ao não mostrarmos caminhos morais, caminhos éticos, e aqui eu faço distinção, né? E no máximo estamos nos limitando a dar caminhos ou científicos, isso te faz mal para a saúde, ou capitalistas, no sentido de propriedade, o que é teu, o que não é teu não é teu e pronto. Então fica aqui essa minha preocupação,
e lembrando do Jean-Paul Sartre, e eu lembro dele toda hora, quando ele diz que a maldição do homem é fazer escolhas, e cada vez mais essa maldição se faz presente. Um abraço, e fica aqui esse meu vídeo pensando na Julinha, a minha sobrinha. Até a próxima!